esperar em 2026 para os fundos imobiliários? Essa semana me perguntaram, prof, como é que fica os fundos imobiliários? Ainda dá para comprar fundo imobiliário? Afinal de contas, tivemos uma grande elevação nos FIIs. E hoje, nessa aula, vamos desvendar o que podemos fazer com os fundos imobiliários, se você já tem na carteira e se você não tem. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Primeira vez aqui no canal, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você vai ser avisado de cada novo conteúdo. E também não deixe de dar aquele joinha para nós. Afinal, para você não custa nada e para nós custa um tempo e um trabalho. Bom, gente, 2026 não é brincadeira. Muita gente acha que a gente chama a atenção de vocês para o próximo ano só para trazer Ibope para o canal. E não é verdade. Nós estamos num ano muito fora da curva, por muitos motivos. Por exemplo, 2025 foi o ano das máximas no Tesouro, as taxas maiores que a gente nunca tinha visto. Pois bem, e nós tivemos, por outro lado, né, um cenário internacional de guerras, de dificuldades extremas em relação ao câmbio, à taxa comercial, o dólar em depreciação, né, os Estados Unidos brigando com quase com meio mundo, podemos dizer assim. E hoje nós estamos no momento onde a inflação esteve alta e que ela começa a convergir para o que é a meta do Banco Central. E agora, isso já aconteceu em algum momento? Você poderia me perguntar. Então, muita gente acredita, e aqui vamos nós, né? As perspectivas para 2026. Você colocar ali no Google, né? Quais são as perspectivas? Então, aqui no Brasil, são variadas. Olha só. Primeiro, a projeção de crescimento do PIB, que entre 1,6% e 3% é positivo, é algo bom, mas agora fala sério, né, gente? 3% é muito pouco, hein? É bom, lógico que é bom, porque se a gente tiver menos que isso, socorro, né? Agora, que é pouco, é. Dependendo da confiança do consumidor e também da atividade industrial. Outro ponto, a inflação está prevista entre 3,6% e 4,5%, com a taxa Selic em torno de 12,50%. Projeção para 2026. Dívida pública deve aumentar. Lascou-se. Pois bem, deve aumentar e com relação dívida PIB projetada para 81,4% em 2025 e 83,6% para 2026. Isso é péssimo. Se você não sabe, o PIB é o Produto Interno Bruto, todo o nosso trabalho, todo o nosso serviço. Então pensa você aí na sua casa para ficar mais fácil. Você e seja mais lá quem for da sua família trabalha um mês e ganha X. Vamos pensar não no mês, vamos pensar no ano. Só que a sua dívida, apesar, né, de todo o trabalho do ano inteiro com você e seus familiares, vai ficar na base de 83,6% do que vocês trabalharam. Ou seja, você tem isso só para você poder viver. Então, você vê como é ruim? Então, a mesma coisa vale para o país. Então, expectativa é que o PIB cresça moderadamente com um foco nas reformas fiscais e tributárias para mitigar a desaceleração e promover um ambiente mais favorável ao crescimento. Então, gente, é uma perspectiva boa? É uma perspectiva que eu diria mediana. Por quê? Porque nós temos algumas condições nessa expectativa. Primeiro, que o PIB cresça. E como é que a gente faz para crescer? Você se vira para trabalhar mais e ter mais dinheiro no seu bolso. Praticamente isso, né? Mas de forma moderada e com foco aonde? Em reformas fiscais. E qual foi a maior notícia em 2025? Reformas fiscais.
Então, assim, muita gente acha, né, que eu sou contra, né? Às vezes já vieram falar comigo no Instagram, ah, Rosana, você é contra o governo, pá, pá. Não, não sou contra governos. Eu sou a favor de que a gente tenha uma economia livre, né? Aonde você, quando existe uma economia livre, o que que vai acontecer? A pessoa que te traz um serviço, vamos supor, uma manicure, manicure A, manicure B, manicure C. Cada uma vai chamar o seu público de uma forma diferente. Pode ser pelo preço, pode ser de trazer um mimo a mais, e assim tudo, entende? Então, quando a gente pensa que um estado começa a ficar tentando equilibrar os pratos, fazer com que os empresários não comandem, aí é ruim. Por quê? Porque você mitiga, não, você coloca uma força ali, você impõe, né, a sua força. E isso não traz um livre comércio, né? Então eu não vejo com bons olhos isso. Então eu não sou contra governo, mas eu sou contra as formas políticas daquele tipo, né, de exercício. Então, voltando à perspectiva para 2026, para que dê certo, vai ser necessário a reforma fiscal, que estamos há 2 anos lutando por isso, e tributárias. Ou seja, já tivemos uma mudança agora no final do ano. 2026, nós tivemos, vamos dizer, um alívio para quem, entre aspas, para quem ganha até R$ 5.000 em relação ao imposto de renda. Por que eu digo um alívio aparente? Porque, por outro lado, esse ano foi o ano onde os brasileiros tiveram que trabalhar mais para pagar mais impostos. Então, isso não sou eu que digo, tá, gente? Procura aí, você vai encontrar coisas sobre isso. Bom, agora, e o que nós podemos esperar dos fundos imobiliários? Então, saiu aqui, aonde investir. Então, a Liga de FIIs debateu oportunidades neste ano. E por quê? Porque agora eu queria trazer para você uma visão do que aconteceu anos atrás e que nós estamos nas mesmas condições para esse ano. Então, o que que aconteceu, Rosana? Aqui nós vamos para próximo. Então, justamente, analisando o passado, em 2016, nós tínhamos também um momento de uma alta de inflação e depois o arrefecimento da taxa Selic. E foi justamente nessa época, né? Então, dezembro de 2015 para janeiro de 2016, que começou a elevação. Então, aqui teve o ciclo do corte da taxa Selic, uma redução de 14,25 para 14 ao ano. E nesse momento, nesse primeiro flechinha aqui, que foi outubro de 2016, de dezembro de 2015 a outubro de 2016, teve um crescimento nos FIIs de mais de 34%. Depois, na pausa do ciclo da redução da taxa Selic, no patamar de 6,50 o ano. Aqui, gente, a gente vê outro crescimento de 25%. E, por fim, aqui no finalzinho, em setembro de 2019, tivemos mais um crescimento de 13% e depois um último de mais 19%. Então, isso é uma das coisas que todo mundo, ao fazer investimentos, procura olhar. Tudo que acontece no passado traz uma referência para o presente. Significa que vai acontecer exatamente assim? Não, não significa isso. Significa que nós temos condições para que aconteça algo muito parecido a isso. E se você já investe em fundos há mais tempo, você deve estar sorrindo de feliz, né? À toa, como a gente fala. Por quê? Porque nós tivemos um crescimento da Bolsa justamente agora nesse final de novembro, dezembro, né? Os fundos imobiliários teve, assim, uma grande rentabilidade. E por que isso? Se você for um investidor resiliente que todo mês fez a lição de casa e comprou as suas cotas, estou feliz agora, né? Como assim, Rosana? Porque se você compra os FIIs, os fundos, ou mesmo, né, as ações também vale a mesma coisa. Quanto mais barato você paga num fundo imobiliário, quando aquele fundo imobiliário ele aumenta, ele cresce, ele valoriza, a sua rentabilidade vai junto. Então, isso é algo que significa muito. Então, o que que significa isso? Significa que você está no momento
ápice. Hoje, dezembro, janeiro de 2026, o momento que você estiver assistindo esse vídeo, é um momento de você se posicionar, se você ainda não se posicionou. Ou seja, você tem fundos imobiliários na carteira? Me deixa aqui nos comentários e quais são os fundos que você tem. Aqui, a nossa ideia não é trazer, invista nesse, naquele, não. A ideia aqui é você começar a entender como funciona e trazer, sim, através do estudo, ativos para a sua carteira. Então, nesse momento, a gente acredita numa expectativa boa de que, se a Selic realmente no próximo semestre de 2026 começar a arrefecer as taxas, nós vamos surfar nos fundos imobiliários. E aí, como eu sempre falo para vocês, a gente só fala daquilo que a gente tem certeza. Então, eu trouxe para compartilhar com vocês a minha carteira, né? Uma das carteiras de fundos imobiliários que eu tenho na XP. E aqui vai aparecer para vocês a rentabilidade, né, de janeiro de 2025, aqui apareceu de novembro, tá? Eu não tinha percebido, tirei o print da tela, mas até esse dia, que foi dia 27/11, tinha dado uma rentabilidade de 16,67%. Ou seja, deu 129,51% do CDI. Então, aí, ó, como é importante você ter fundos imobiliários na carteira. Logicamente que não é qualquer fundo, né, gente? A gente vai escolher, vai ver os melhores. Agora, eu queria mostrar a rentabilidade e a evolução patrimonial, que é esse outro print aqui do lado. Então, aqui já foi dezembro de 2025 e aqui no total do CDI passou para 13,37%. E rentabilidade até dia 9/12 de 2025. Então, esse rendimento de 2.500 aqui foi a evolução do patrimônio nos fundos imobiliários. E aí, isso é uma mágica, Rosana? Você sabia que o fundo imobiliário ia dar um boom? Não, não sabia. Só fiz a lição de casa. Qual que é a lição de casa que todo investidor deve fazer? Buscar aqueles fundos aonde eles têm uma liquidez muito grande, depois ver essa margem líquida dele e também ver qual é o P sobre o VP, ou seja, ele está mais barato neste momento. Então, se ele está descontado, é o momento de você entrar em fundos imobiliários. E aí você do lado vai me perguntar, e ainda existe fundo imobiliário descontado? Existe. Como é que você faz para descobrir isso? Você pode entrar no Investidor 10, no Status Invest, nos fundamentos e colocar um fundo imobiliário, o ticker lá. Por exemplo, MXRF11. Colocou, vê lá se o PVP, qual que é? Está até 1 ou menor que 1? Se tiver menor que 1, 0,70 alguma coisa, tá ótimo, tá descontado. Isso é uma das condições. Logicamente que não é só isso. Você também teria que ver qual que é a qualidade do fundo, a gestora do fundo, a localização daquele fundo imobiliário, né? Se ele está bem diversificado, se existe vacância, se a vacância está muito grande e o tempo de contrato dos fundos imobiliários. Tudo isso é lição de casa. Então, não é mágica, é estudo, é conhecimento. Bom, outra coisa que importa muito, que justamente eu trouxe aqui para você, o relatório Focus, né? Então, toda semana o Focus traz para você, para nós, né, no site do Banco Central, esse resumo. E aqui em 2025, né, como a gente sempre está mostrando para vocês, a variação do IPCA hoje está em 4,45. Só que para 2026, olha só, no dia de hoje, está em 4,18. Então, mostra, sim, uma forte tendência de queda. E em 2027, no hoje, está em 3,80. Então, se o IPCA, que é esse índice que mostra que vai, né, ter uma queda na inflação, a gente vai surfar. Por quê? Porque quanto mais descontado, né, quanto mais inflação, menor inflação você tem, mais alto sobe os fundos imobiliários de tijolos, né, os de logística, os shoppings, né? Aí, vamos dizer, os recebíveis não são tanto, mas eu diria assim, é importante ter na carteira? Sem dúvida. Aí você tem que dar uma gerenciada no percentual desses fundos imobiliários na sua carteira. Então, com esse relatório, a gente já fica feliz. Por outro lado, você pode também dar uma olhada aqui na Selic, né? 15%, mas qual que é a tendência para 2026?
12,25. Olha aí, ó. Então, se você tiver uma Selic em 12,25, acompanha que uma inflação não pode chegar nessa base, e aí vai diminuindo. A mesma coisa para 2027, vai poder chegar em 10,50. Isso se todas as projeções que a gente falava, né, no início, de que tendem a diminuir a inflação. Logicamente que isso não é assim tão simples, depende de N e outros fatores, mas é assim que o mercado funciona e é assim que ele se comportará nos próximos meses. Agora me deixa aqui nos comentários, você está posicionado em fundos imobiliários? Não esqueça que é aquele dinheirinho de renda extra que vai ajudar você a chegar no objetivo que você quer. Valeu, até a próxima!